Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha aí, meus amigos? Pessoal, eu ia fazer um outro tipo de vídeo aqui falando dos lesionados, né, que não vão pro jogo contra o América de Cali, em Cali, né, a partida que ia passar hoje à noite, passar até na SBT, né, às 21h30. Mas aí eu vou fazer uma mesclagem aqui de assuntos, né, porque eu tava infeliz, porque é o seguinte, né, infelizmente, pessoal, eu vivo o Corinthians intensamente, né, então assim... quando perde, fico puto, minha semana acaba. Quando o Corinthians ganha, eu fico muito feliz. Quando é campeão, puta que pariu, né? Meu mês fica radiante, né? Então, infelizmente, eu vivo o Corinthians de forma intensa, né? E eu acabo acompanhando os programas de esporte, tá ligado, mano? Não mais os programas de TV aberta, mas eu consumo muito os programas que passam na internet mesmo, né? Até quando tem os caras que torcem pra outros times comentando, né? Eu sei que a decisão mais sábia, a decisão mais racional seria eu simplesmente desligar a televisão, né? E ficar de forma alheia quanto a esses assuntos, né? Mas todo mundo tem a vida social, né? E, sei lá, tenho vários amigos que torcem para outros times também. Esses assuntos acabam indo pra roda, né? E a gente acaba comentando. Então é importante, às vezes, você ver da onde que vem esses temas, né? E o que vem muito sendo falado, né, é a questão do Corinthians estar supervalorizando o Campeonato Paulista, né? E eu tô vendo que os caras que torcem para outros times, eu não sei se é raiva, não sei se é dor de cotovelo, né, mas estão ficando bastante incomodados com isso, né? E eu sou, rapaziada, de uma linha de pensamento que é o seguinte, o futebol ele nunca termina, né? Então assim, por mais que você tenha uma temporada incrível em ano A ou ano B, vai se começar um outro ano e o que passou, passou, tá ligado? Você comemora aqueles títulos, vira recordação, você se lembra com carinho daquelas conquistas, né? Mas você vai... O próximo jogo sempre tem potencial de te deixar puto, né? Então eu acho que vale muito a pena você comemorar os títulos, tá ligado? Não tem que comemorar. E eu tô vendo que a galera tá... A galera que é anti, né, tá fazendo tempestade no copo d'água. Os caras falam que a gente tá fazendo tempestade no copo d'água por ter ganhado simplesmente um Paulistinha, mas eu vejo muito mais eles se doendo com isso, né? E aí os comentários são tecidos, né, como se a gente estivesse em dezembro de 2025 e sei lá, o Corinthians tá brigando pra não cair, tá ligado? Comemora aí o Paulista aí, o corintiano arrombado. E não é bem assim, faz basicamente uma semana, 2 semanas aí da grande conquista do Campeonato Paulista e já tá surgindo, né, frases de impacto, né? O Corinthians está se preocupando, né? Está se contentando com pouco, né? Mas assim, não é como se a gente tivesse ganhado o Campeonato Paulista e não pudesse ganhar mais nada durante o ano, né? Não pode ser campeão da Sul-Americana, não pode ser campeão da Copa do Brasil, pô, de repente ser campeão brasileiro, de repente, né? E aí vem aquela pergunta que até o Mauro César Pereira fez no Twitter dele, né? Ele foi humilhado lá, né? O que vale mais, né? Estar na fase de grupos da Libertadores ou ganhar um campeonato estadual? Como se isso tivesse que ser uma escolha, né? No caso do Corinthians foi porque o Corinthians foi eliminado na Libertadores, mas isso não quer dizer que o corintiano ficou feliz com a queda na Libertadores. A questão é o seguinte, pessoal. Tem um público bastante jovem aqui também no canal que eu já reparei aqui. Tem público de várias idades aqui no canal, né? E deixa eu explicar uma coisa pro pessoal que é mais novo, né? E quem for mais velho tiver no vídeo aí, me ajude a enriquecer aqui o relato, né? Eu não vivi tanto tempo disso, mas eu vivi tempo suficiente pra achar o inferno, né? Quando eu era pequeno, pessoal, a porra da Libertadores era realmente uma obsessão pro corintiano, mano. Enfim, vivi ali a segunda Libertadores eliminado pelo River Plate, né? Eu lembro do quebra-quebra no Pacaembu, eu vendo de casa, né? Lembro da eliminação pro Flamengo, que foi muito dolorida, né? Embora tenha tido a compreensão da fiel torcida no estádio, o resto do ano foi de bastante cobrança, era o ano do centenário, porra, foi foda aquele ano, né? 2011, talvez um dos momentos mais tristes da minha jornada como corintiano, a eliminação pro Tolima. E essa época eu tava na escola, eu lembro que, mano, era zoeira, mas assim, pra meses, tá ligado, mano, falando dessa porra, né? E era realmente dolorido pro corintiano não ter a Libertadores. Nunca serão, jamais serão, né? Nunca vai ter passaporte, essas porra assim, né? Isso me consumia, cara, isso me consumia pra caralho. Assim como todos os outros corintianos, né? E o Corinthians foi lá e ganhou essa porra. Ganhou de maneira invicta, enfim, na sequência conseguiu o bicampeonato mundial. E a relação do Corinthians com a Libertadores, ela mudou. Não virou uma relação de intimidade, até porque a gente tem muita dificuldade de competições sul-americanas, né?
Não sei o que acontece com o Corinthians, acho que precisa jogar mais vezes, né? Assim como foi para ganhar de 2012, né? Acho que é isso, basicamente, né? Mas a questão é que a Libertadores, depois desse período, ela virou mais um campeonato. Isso não quer dizer que a Libertadores é menor do que o estadual hoje em dia, não é isso. Não é isso. A Libertadores é o campeonato mais importante que você tem a disputar durante o ano para os times brasileiros, inclusive para o Corinthians. A questão é, ele não é mais um título especial pro Corinthians, tá ligado, mano? Puta, falta essa porra, tá ligado, mano? Não é. E o fato é, você tem alguns títulos disponíveis durante o ano, como o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, a Libertadores, e os times lutam para brigar por esses títulos, né? Pro corintiano, o que acontece? Ser eliminado na Libertadores ou ser eliminado na Copa do Brasil, por exemplo, pelo menos pra mim, tem o mesmo impacto. E o impacto é, que porra a gente foi eliminado? Vamos cobrar o time, entender porque a gente foi eliminado, achar os culpados, e é isso, como qualquer outro time, tá ligado? A Libertadores já não tem mais esse impacto pro Corinthians de final do mundo, de ter a arrasada, tá ligado, mano? Até porque, não sei se vocês lembram, quando a gente foi eliminado no estadual de 23 pro Ituano, né? Foi com o Fernando Lázaro. Teve um bate-papo lá dos Gaviões lá com os jogadores pra entender o que estava acontecendo, né? Então, assim, a torcida do Corinthians não é que ela ficou boazinha, ou que tá passando a mão na cabeça do Corinthians, ou tá super valorizando o estadual. Acontece que ocorreu um fato extremamente específico nessa conquista do Campeonato Paulista. Que basicamente é: quando um time grande ele é eliminado, ele passa por algumas semanas, às vezes até meses, né? Pra conseguir ganhar de novo o afago da torcida, né? Porque fica um período de crise, um período ali de cobrança, né? E existem alguns motivos de você conseguir sair dessa nuvem negra, né? Que é vencendo de repente um clássico, depende de para quem você foi eliminado na competição A ou B, depende de qual fase. O Corinthians ele foi eliminado na pré-Libertadores, o que por si só é muito vexatório. Só que o Corinthians, ao decorrer todos esses anos jogando a Libertadores, ele teve uma situação muito específica. No seu horizonte, basicamente, tinha a final de Campeonato Paulista contra o seu maior rival, que era o Palmeiras. Então, basicamente, você tinha um precipício, que o Corinthians caiu, e lá embaixo, de vez de ter lanças, sei lá, espadas apontadas para cima, tinha uma cama elástica, que era o Palmeiras. Se o Corinthians conseguisse rebotar nessa cama elástica e voltar, era a única chance. Simplesmente porque era um Corinthians e Palmeiras valendo um título. Cara, eu tenho 27 anos. Eu vivi apenas 3 decisões de campeonato contra o Palmeiras. E eu, mano, não sei pra vocês, mas é um negócio muito grande. E as 3 foram de Paulista, né? Na qual a gente venceu 2 e na qual aqueles venceram não tinha torcida no estádio, né? Deve ser bastante triste ser eles, né? Mas enfim, é um negócio absurdo, mano. É uma final contra o seu maior rival. E o Corinthians tinha ainda a questão de conseguir esse título na sua casa. Era questão de honra manter o título, né? Quer dizer, ser campeão em cima do Palmeiras em Itaquera. Imagina o Palmeiras ser campeão em Itaquera, velho. Claro que estaria somado o fator de ser eliminado da Libertadores antes. Aí, mano, eu não sei o que aconteceria em Itaquera. De repente, pô, cenas lamentáveis, super lamentáveis, né? Quebra-quebra, invasão de gramado, enfim, né? Realmente acho que isso iria acontecer. Eu acho, inclusive, que o clima ficaria muito pesado se mesmo que a gente estivesse na fase de grupos da Libertadores, a gente perdesse o título, vê-se o Palmeiras levantar o caneco na nossa casa, assim como a gente fez na casa deles, e sangra até hoje. É uma dor que eles têm, né? O Corinthians venceu um título lá. Tem foto, parabéns, Corinthians, dentro do campo deles. Então, assim, era um fator muito específico. Não é que a gente tá super valorizando. A gente tá sendo feliz, cara. A gente basicamente sendo feliz. A gente não trocou os outros títulos pelo Campeonato Paulista. A gente foi eliminado da Libertadores e simplesmente no seu horizonte tinha a possibilidade de ser campeão paulista. Basicamente isso. Eu vou ficar triste que foi campeão? Vou pedir desculpas? Sabe, não faz sentido. E aí, o que me deixa mais puto vendo isso é que as constatações dos caras são de que o Corinthians já está eliminado na Sul-Americana. E eu vejo isso, tipo, como? Tem 6 jogos e a gente perdeu 1. É claro que para cenário macro, você perder esse jogo foi muito ruim na Sul-Americana. Você vai ter que recuperar pontos fora de casa. De repente você já não vai ter a melhor campanha na Sul-Americana para poder decidir as partidas
no seu território, de mata-mata. Mas, mano, passa 2. Ah, mas Felipe, é uma merda, passa no playoff, vai colocar mais 2 partidas no calendário, como é que o Corinthians vai conseguir jogar essas 2 partidas, sendo que, porra, o calendário já tá todo socado já. Mas não tá eliminado, né? Vai continuar jogando. Então assim, a galera tá colocando uma pressão como se o ano tivesse acabado já. E até criticando a família Dias aí por questão do que seria meu vídeo original, né? Do Corinthians ir com um dito time misto pra Colômbia. Eu acho que o Corinthians, pra indo pra Colômbia, é mais por questão de não ter as peças do que por questão de querer poupar ou não. Mano, o Memphis Depay sofreu uma entrada duríssima, tá com o tornozelo gigantesco, não tinha condições, nem viajou pra Colômbia. O Coronado machucou o ombro também numa queda, que o Daronco não deu falta. Gustavo Henrique já tava fora já alguns jogos aí por problema na coxa. Quem mais tá fora? O Anguilleri também, que não jogou desde a conquista do Campeonato Paulista. Hugo Souza, o Garro. Pô, esses caras aí estão fora desde a guerra contra o Palmeiras, né? Então já eram baixas, né? O que eu sei é que eu acho que o Ranieri, o Yuri Alberto e o Carrilho, embora não tenham condições de jogar, aparentemente, não sei se é verdade, né? Eles vão começar no banco de reservas por questão de gestão física, né? Eu não acho que é poupar, eu acho que é questão de gestão física. E assim, várias vezes a gente ouve isso do Yuri Alberto e o cara acaba jogando, né? Então vamos ver como é que o Ramon Dias vai escalar. Ele vai ter problema de qualquer jeito na partida de hoje contra o América de Cali. E por mais que ele tenha dito que o Campeonato Brasileiro é prioridade pro Corinthians, eu acho que as coisas vão mudando ao passo que as coisas vão acontecendo, né? Você tem um planejamento ali traçado, mas se tratando de time grande, tem jogos que valem mais e valem menos. Pô, você tem no horizonte mais um Palmeiras e Corinthians, mano, pelo Campeonato Brasileiro. Imagine como os caras vão jogar essa partida. Sabe? Então assim, pessoal, se você for viver nesse mundo de palmeirense, de flamenguista, de São Paulino até 2008, aonde você não fica feliz com o título, você só fica aliviado, pô, então para de ver futebol, mano. Você vai ser um amargurado de merda, né? Porque sempre vai ter o próximo ano e sempre você vai poder se fuder. Afinal de contas, você tem muito mais campeonatos que você disputou e perdeu do que campeonatos que você disputou e ganhou. Esse é o grande ponto, né? Então, assim, ganhou o Campeonato Paulista, vai ficar triste, mano? Pô, tem que comemorar mesmo, faz documentário, virou pôster, tá ligado, mano? É uma final importante, não... Mano, eu acho assim, acho que se a final fosse contra o Novo Horizontino, contra uma Ponte Preta da vida, não teria todo esse cartaz. Acho que o Corinthians continuaria devendo. Mas foi contra o Palmeiras, mano. Isso foi do jeito que foi. É clássico. Vale muito aqui em São Paulo. Pro torcedor, vale muito. E assim, no final do dia, o time tem que se manter competitivo e jogar as competições. O Corinthians, ao passo que, se ele for eliminado da Sul-Americana, ele vai ser cobrado. Assim como se for eliminado da Copa do Brasil. Enfim, não é a questão do título. É a questão do momento, do contexto. Eu acho que isso voga muito, né? Por exemplo, você pega o São Paulo mesmo... Muita gente fala que o Paulista de 21 não tirou os caras da fila. Beleza, era contexto de pandemia e tudo mais, né? E aí depois eles ganharam a Copa do Brasil, foi a maior festa e tudo mais, né? Só que pela conquista da Copa do Brasil, simplesmente o São Paulo não virou o Palmeiras e o Flamengo. Super poderoso. Ganhou um título importante e eles continuam passando dificuldade também, assim como o Corinthians aí, financeiras e tudo mais. A gente vê isso no elenco bem mais reduzido que ele tem esse ano. Então não me venham falar do tamanho da competição. Ou o Fluminense mudou de patamar porque ganhou a Libertadores de 2023. Ele foi campeão e que bom, parabéns. Em 24 quase foram rebaixados. Então assim, depende muito do contexto do clube financeiro e tudo mais, né? Título sempre será título. E não necessariamente ele vai te mudar de patamar em questão de virar uma grande potência para a próxima temporada. Isso aqui, meu amigo, são outros quesitos. Tempo de trabalho, dinheiro investido. Isso te faz disputar os campeonatos por uma maneira longínqua. Claro que a obsessão de todos os times é conseguir encontrar alguma forma de jogar e conseguir se apegar a isso. Mas é isso que eu tenho a dizer, pessoal, porra, comemorem o título, tá ligado? Mano, tem que comemorar mesmo. Ao final de contas, em algum momento a gente vai ser eliminado de algo e a conta vai chegar. Então, quando você pode ser feliz, sorria, né? Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Dito isso, pessoal, deixa o like do vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!